Começa agora, Recuperação. Apresentação, José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, em recuperação. Olá, me chamo Silze Morgado, também estou em recuperação e desejo um feliz ano novo para todos nós. Veio de branco, hein? Vamos à oração, Silze? Vamos começar bem nosso ano de buscando a tal recuperar as atitudes, né? Proferindo umas frases de uma oração que há muitos de nós recuperandos soa como um mantra, soa como uma repetição para o cérebro e aos poucos acalma serenamente nossa alma. E ela diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Que seja um dia de cada vez e só por hoje. É isso aí, Silze. E nesse começo do ano, vamos continuar aqui com o nosso assunto, né? O nosso bate-papo, essa conversa que nós temos aqui, muitas vezes por associação, falando, né, daquilo do nosso conteúdo, de uma forma aberta, né? Falando no geral sobre drogas, que não é pouca coisa, é muita coisa. Falando no geral, muito mais, como anunciou aí teve uma chamada da TV Mundo Maior sobre 1 bilhão de pessoas têm depressão, têm problemas compulsivos, têm doenças psiquiátricas, é muita coisa, né? Então somos seres plásticos, né? Moldáveis. Um amigo meu chamava fitas magnéticas, hoje pendrives, né? Criamos hábitos, depois nós subordinamos aos hábitos, né? E muitas vezes os hábitos nossos, os comportamentos compulsivos, eles são muito prazerosos. A gente não pode negar isso. Causa muito prazer mesmo. Você fumar um baseado, usar cocaína, causa prazer, mas rouba aquilo que nós queremos verdadeiramente, que é a nossa paz, a nossa felicidade, né? Eu sou exemplo disso, eu sei disso, né? Então, quando causa prazer, depois causa prazer, mas depois vem o sofrimento, aí nós queremos mudar, queremos mudar. E quando nós precisamos mudar, vem o rito de passagem do ano novo, vida nova, né? Como nós estamos tendo agora um ano novo, todo um ano, toda uma oportunidade pela frente. E aí, esse renovar, novamente, a gente faz um monte de plano. Parece que a Silze faz, o Alexandre faz, eu faço, o meu neto faz, todo mundo faz. Parece que está no inconsciente coletivo já, né? Mas só para a gente pensar, Silze e Alexandre, para a gente poder conversar, né? Eu entrei num dado aqui, nas academias, todo mundo quer malhar, né, Silze? Vamos malhar, vamos malhar. Pasmem, sabe quantas pessoas começam, só 8% termina no fim do ano, está lá no fim do ano. 75% das pessoas pagam, o Alexandre vai lá e paga, ó, vou pagar um ano. 75% abandona nos 4 primeiros meses. Então é dessas coisas que nós vamos falar. O que fazer com esse planejamento que nós temos? É um assunto difícil, mas nós vamos aqui tentar melhorar esses números, né? O que podemos fazer para parar de beber? É o tema de hoje. Parar de usar droga, mudar comportamento, criar nova rotina. Como é que faz isso? A velha rotina, a nova rotina? É um assunto difícil. Alexandre, vamos pôr o ouvinte aí no papo, no assunto. O que nós podemos pedir para os ouvintes?
Os ouvintes entrarem em contato conosco pelo WhatsApp, pelo Facebook, fazendo a sua pergunta. Eu estou aqui, porque vocês veem assim que eu estou com atenção, porque eu estou olhando no WhatsApp aqui, estou olhando no Facebook as perguntas. Então a pessoa pode entrar, nós estamos online, nós estamos no YouTube, é só ir lá, Programa Recuperação. Pode ligar também para o 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil, que eu estou aqui respondendo as dúvidas. Vamos lá? Se fosse fácil o programa de hoje, né, nós teríamos aqui uma receitinha pronta, que não é verdade. Nós não vamos esgotar tema, mostrar uma receita absoluta, né, mas vamos pelo menos olhar as dificuldades, viu, Silvio? Olhar a dificuldade, porque como é difícil, mudar é facinho, né? Mudar é fácil. Agora, manter a mudança não é fácil, porque se nós falarmos que é fácil, nós vamos dar falsas esperanças, mas é possível melhorar, né? O que você falaria desse ano novo, vida nova? Ou ano novo, vida velha? Ou como é que é? O ano, essa passagem de ano, o ano é composto de dias, você passa do dia 31 para o dia 1º, passou apenas o quê? Horas, não é? O cérebro lá está com aquela rotina velha e eu estou querendo mudar. O que você falaria? Eu não sei fazer pergunta. O que você falaria? Vamos errar só 37 vezes, ou 77 vezes 7, vai. Mas vamos conversar sobre isso. Ok. Eu vou trazer para a gente pensar um pouco uma coisa que me fascinou muito há uns anos atrás, que é o poema do Roberto Popeu de Toledo, que muita gente, eu mesma, atribuía ao Carlos Drummond de Andrade, chamado O Tempo. Nessa época de fim de ano, nessa época em que... Por que para 12 meses e começa do 1 de novo, né? Que história é essa? Que dinâmica é essa de cortar e tudo mais? Eu acho que isso vem de encontro com o que a gente está falando hoje sobre a recuperação, sobre recuperar as forças, recuperar as atitudes, recuperar os relacionamentos, recuperar-se a si mesmo, principalmente. E nesse poema ele diz algumas coisas, eu não me lembro exatamente todo, mas ele me diz assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias? O que deu, né, na cabeça dessa pessoa o nome de ano? Né? Qual foi o indivíduo genial que criou esse corte fundamental, né, que industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão? Ele diz também que 12 meses dão para qualquer ser humano ficar esgotado, entregar os pontos, de tão cansado que fica. E é um processo assim, né? Eu acho que toda vez que a gente necessita ou a gente decide, nem sempre a gente decide, né? Às vezes o mundo empurra a gente e decidem por nós. Mas muitas vezes a gente passa por esta leitura de que a gente vai chegando na exaustão de um comportamento que nos rouba a atenção, nos rouba a paz, nos rouba a história, como você bem disse no início do programa, seja por qualquer comportamento irracível, seja por qualquer comportamento equivocado, que te causa prazer, mas que também lhe cobra um preço muito grande, que depois lhe cobra, né? Eu lhe dei prazer, agora você me devolve. E aí fica muito difícil. Então, acho que a passagem do ano, a passagem de festas como para os cristãos, o Natal e tudo mais, elas, além de marcarem um momento que a saúde mental precisa absolutamente de um time mesmo, de um corte, para você ter novamente esperança, para você acreditar que vai ter um começo, ela também é uma época que ela dá esses instrumentos, mas ao mesmo tempo ela também fornece o alívio para as tensões, para a gente fugir das dores, para a gente ficar mais alegre. E ao que outras drogas e até mesmo outros comportamentos compulsivos exagerados, como sexo, jogo, compras, né? Compras, a gente experimenta muito isso. Faz com que as pessoas
estejam em risco o tempo todo, porque a oferta é grande, né? Não só das drogas, mas dessas outras que eu estou comentando. Eu hoje estava pensando, fazendo contas aí, do que precisa organizar, pagar na casa, essas coisas todas. Eu estava me lembrando quanto várias pessoas ficam desesperadas nessa época do ano, porque gastaram mais do que tinham. Compraram coisas que nem precisavam para mostrar para a gente que nem conhecia, como diz o outro. Então, isso tudo causa muita angústia, isso tudo causa muita decepção. Então, da mesma maneira que a gente tem a possibilidade de reiniciar, né, de restartar lá, né, se é que existe isso, mas você apertar o botãozinho lá do delete e vamos começar de novo, né, você também tem muitos riscos. É uma época em que muitas pessoas sucumbem mesmo, né? A saúde se perde, a saúde mental, a saúde física, a morte se aproxima de muitas pessoas por conta dos exageros. Então, acho que é um pouco disso, refletir sobre o que é recuperar-se, do que e para quê, né? Não é por quê, mas é para quê. Agora, vamos conversar e criar ideias. Aqui a Suzy chama tempestade de ideias, né? Eu acho legal isso. Você vai falando e... Mas, ao que parece, né, o ser humano ele não tem sossego. É uma ânsia aquisitiva de mudança. Ninguém está razoavelmente satisfeito com o que é. Parece que nós temos uma ânsia de, vamos dizer assim, de só melhoria, uma ânsia aquisitiva de, vamos chamar espiritualidade, ou crescimento, ou progresso, ou evolução. Ninguém quer retroagir, voltar. Eu costumo dizer ser diabinho, né? Você quer ser anjinho, quer ser bom. Mas como é difícil isso? O filósofo Alexandre de Castro, ele diz o seguinte, e depois você me conserta, Alexandre. Primeiro, nasce e brota os pensamentos. De pensamento cria emoção. Emoção vem o quê? Ações. Você cria pensamentos, vem ações. De ações vem o quê? Vem o hábito. Um conjunto de hábito é um comportamento. O comportamento cria o caráter, e o caráter faz a nossa personalidade. Às vezes a nossa personalidade não está boa, porque você criou hábitos antigos lá atrás que já foram bons e hoje não são mais. O que você falaria, Alexandre, sobre essa frase que é quase sua, porque eu aprendi, a primeira vez que eu escutei foi com você e para mim foi um insight, né? Me deu um clarão na minha cabeça, porque eu liguei lá com o cérebro, com hábitos e tal. Desfazer hábitos ou criar hábitos novos? Então, José, mas antes de Fazer tudo, pergunta né? fácil para você. Não, mas você fez uma boa pergunta, para te dizer a verdade, viu? Podia ter sido melhor. Um feliz ano novo em tempo aí para os nossos amigos da Boa Nova, equipe técnica, Bruna, todos da TV Mundo Maior. Ó, tamo junto. E aos nossos ouvintes da Rádio Boa Nova e telespectadores também, internautas, né? Um bom ano de paz e saúde, porque com paz e saúde a gente vai bem, né, José? Mas, José, é muito importante isso que você falou, porque quando a gente entra o ano em recuperação, a gente precisa ter, eu penso que tem que ter uma coisa muito clara, que você ter um diagnóstico, você ter a aceitação de que você é um dependente químico, uma pessoa com um transtorno do uso de substância, que isso não determina o seu destino, que isso são coisas totalmente diferentes. Você ter um problema com dependência de álcool, dependência de droga, é uma coisa. Fazer o seu destino, como você falou, é outra. Vocês me ajudam a explicar isso que eu quero dizer. Por quê? Porque o problema você trata tendo abstinência. Você parou, você estacionou o teu problema, você tá legal. Agora, você não é o álcool, você não é a droga, você é um ser humano com todo esse processo. Então, tem que separar que o diagnóstico não define o seu destino. Quem define o seu destino são seus pensamentos, suas ações. Então, você tem que atuar aí, né? É uma primeira coisa, você tem que atuar nesse pensamento, nessas ações para desenvolver novos hábitos, né? Eu, particularmente, tenho uma preocupação com isso, porque
eu tenho uma série de coisas que são pontos de bloqueio, né? Eu tenho um bloqueio que eu me boicoto por causa de cinema. Ah, eu tenho que ler esse livro. Não, eu tenho que ir no cinema primeiro e acabo não lendo. Sabe? Eu tenho os bloqueios bobos em final de ano. Eu tenho que fazer academia? Não, eu tenho aquela coisa que eu chamo de preguiça ocupada. Você vai fazer uma outra coisa para não fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu tenho que ir para academia? Não, não posso ir para academia, que eu marquei de conversar com a Silze 2 horas, é 1 hora, eu já vou me preparar para conversar. Então, eu invento alguma coisa para fazer, para não fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, quando você fala do pensamento, gerações, ações geram hábitos, hábitos formam, o conjunto de hábitos forma o nosso caráter, José. Eu penso que o início do ano a gente tem que trabalhar muito a maneira de pensar, cara. E se desvencilhar dessa coisa. Olha, o fato de eu ser dependente não pode determinar o meu destino, porque quem determina o meu destino é justamente o que eu penso. Ô, Foi meio Silvio, confuso. Eu a queria, gente fala. eu queria acrescer uma coisa no que você trouxe. Eu penso muito sobre essa questão do pensamento, é uma coisa que eu sempre discuto com algumas pessoas, no sentido de me aprofundar mesmo mais. Você não determina o seu pensamento, você não escolhe o que você vai pensar. Na medida em que você tem conteúdo, na medida em que você está buscando outras coisas, o que acontece é que o pensamento vem livre e solto, e ele não mata, ele não morre, né? Ele acontece porque a gente pegou o mundo de alguma maneira, através dos sentidos de uma maneira geral, né? Dos 5 sentidos, o sexto sendo exatamente os nossos sentimentos. Então, você pegou o mundo, ele gera o teu pensamento acrescido das tuas crenças e valores, que são as coisas que a gente precisa muito questionar, aprender a questionar, né, se necessário, que estabelecem a personalidade, o nosso caráter, e, claro, o meu caráter acrescido dessas crenças e valores vindas no meu pensamento, com certeza vão estabelecer o meu destino, vão dizer para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu não vou, e é isso tudo que estabelece. E as pessoas têm até medo de pensar, e eu sempre brinco com isso, mas pensamento não judia de ninguém, pensamento não mata. Eu escolho ficar com aquele pensamento obsessivo, muitas vezes, eu escolho utilizar aquilo que eu pensei e botar em prática com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu aprendi a fazer. Então, eu concordo plenamente que isso, essa mudança de hábito é muito importante, e o fato de eu ter uma doença determinante, até com qualificação de fatalidade, não faz com que eu tenha a vida de um dependente químico ativo, né? Ela pode simplesmente, eu estou, né? Eu sou portador de uma doença, mas eu posso escolher, através do meu pensamento, das minhas instruções, da minha informação, que a gente está fazendo aqui agora, né? Pensar diferente, começar esse ano não pensando, mas questionando o meu pensamento, não tendo medo dele. Deixa ele vir e pergunta o que ele quer de você, né? E procura entender quais são as crenças outras que vão se misturando a isso e se modificando a nosso favor ou contra a gente. Eu acho que isso é Vocês, uma coisa importante. Silvio e Alexandre, vocês acham que há ainda uma deficiência muito grande na literatura, nos estudos, sobre pensamento, vontade, mudança? Porque a gente olha aí nos manuais religiosos, éticos, morais, né? Muda, 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 mas não fala como, não fala das dificuldades. Ainda falta muito. Entra na internet. A gente vê que há ainda uma deficiência muito grande no planejamento disso, de você, por exemplo, eu quero mudar. Quais são os obstáculos? O que eu devo fazer? Qual deve ser a minha motivação? Por quê? Você tem um impulso quase que natural devido ao meio ambiente, passagem de ano. Aí todo mundo quer mudar. Quer dizer, quando sua mente está razoavelmente sadia, você mantém aquela ordem. Está tudo fresquinho. Aí no dia a dia, você volta às trilhas mentais antigas dos hábitos antigos, e mais as oscilações naturais de humor, os empecilhos, e você não consegue manter a mudança, não consegue. Então, por exemplo, eu tenho 2 livros aqui do Roberto Assagioli,
o Roberto Assagioli, fala do ato da vontade. Ele tem uma escola psicológica mais moderna chamada psicossíntese, que fala do ato da vontade. E ele liga o pensamento com a vontade, a dificuldade que nós temos de deliberar sobre isso, porque os hábitos antigos estão lá, estão lá. Hoje a neurociência fala, quando você cria hábitos, você se subordina a eles. Muitas vezes a gente cria, eu comecei a beber e usar droga, para você sair disso, haja sofrimento para você fazer hábitos novos, mas os velhos continuam ali. Os velhos estão ali. E não dá para você acabar com os velhos hábitos. Dá, ô Alexandre, para você destruir hábitos antigos. A doença é crônica devido a isso. Por exemplo, aprendeu a prostituir, aprendeu a comprar de forma compulsiva, vai continuar ali. Porque se não continuasse, você criaria um hábito novo e pronto. Não, às vezes você volta ao antigo. É só a mente não orar e vigiar, não ficar vigilante, você volta aos velhos hábitos. Então, a pergunta seria, como fazer um hábito novo, mas ficar olhando para o velho e com medo de voltar ao velho? Numa certa vigilância, porque a gente fica achando que os hábitos velhos estão desativados. Por exemplo, eu quero mudar, mas a gente chama de preguiça. Não é um hábito antigo. Acordar tarde, você vai ter que acordar cedo para caminhar. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ir para o grupo para ter uma rede de amigos. Então, nós não temos uma visualização ainda, vamos dizer assim, eficiente, bem didática, para saber o que você tem que fazer. Por exemplo, na área de dependência química, eu acho que isso está muito claro, muito claro. Se eu perguntar para a Silvia, o que eu estou bebendo, o que eu tenho que fazer? Você já sabe. Mas para outros tipos de comportamento ainda nós não temos. Não temos, falta ambiente, falta estrutura ainda. Eu falei tudo isso aí para vocês comentarem em cima. Eu vou falar uma coisa para você, né? Desse conflito, velhos hábitos, novos hábitos, sobre esses projetos, eu penso que uma coisa que me ajudou, que eu pesquisei justamente para resolver esse problema comigo mesmo, foi a maneira como eu me trato. Tá? Maneira como eu, Alexandre, trato o Alexandre. E eu percebi que durante muito tempo eu me tratei muito como amador. Quando eu comecei a me tratar como profissional, ficou melhor. Por quê? Porque amador é aquela pessoa que ama o que faz, gosta do que faz, e faz. Agora, o profissional não. O profissional faz o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. Quando eu comecei a me olhar de uma forma mais profissional, falar, Alexandre, para, você quando trabalhava, você entrava 8 horas, você cumpria horário de almoço, você com febre, com você tinha que trabalhar para pagar suas contas. Então, você encara o que você tem que fazer. Para de ficar se olhando como amador. E isso funcionou muito para mim, viu, Silvio? Porque o amador, o que é? Aquela pessoa que ama, faz, gosta. Então, poxa, eu tenho que fazer musculação, fazer academia. Eu tenho, vai ser bom para mim, vou ficar com o corpo legal, vai melhorar a minha saúde. Agora, o dia que eu comecei a me olhar como profissional e falar para mim, Alexandre, você pagou isso, para de ser moleque, é um compromisso que você fez com você, independente de qualquer coisa, você tem que cumprir essa meta. Aí começou a funcionar, sabe? Então, caiu com uma boa distinção na minha cabeça essa coisa de eu me tratar como amador e me tratar como profissional. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu diria também, Alexandre, que é sair da infância e partir para a vida adulta, né? Porque muita gente acha que ser adulto é ter a idade que a gente tem, é ter a formação que a gente fez, é ter emprego, é ter casamento, coisa parecida. Na verdade, não é isso, né? Maturidade é você ter habilidade para gerenciar principalmente as suas emoções e pensar sobre elas, questioná-las, buscar ajuda quando não sabe. Isso tudo faz parte do comportamento humano adulto. E eu tenho a impressão que a gente, muitos de nós ainda, não só pelo uso de álcool e outras drogas que provocam a imaturidade emocional, principalmente,
ele também tem a preguiça que ele tem do ler, né? Porque eu não acho que falta informação, não. Eu acho que nós temos muita informação. O problema é que a gente tem preguiça de ler, como já bem colocou aí Alexandre em algum momento, a gente tem preguiça de ler, e pior do que ler é ter preguiça de pensar. Então você fica com o pensamento que o outro te dá, fica com as ideias do outro, porque você nem forma as suas, de medo de pensar, de medo de questionar o que você está fazendo ali, para que você está ali aquele dia, né? Seja lá para o que for. E eu acho que tem muito a ver com esse tipo de coisa, essa ideia de que você demora muito, essa preguiça talvez faça com que a gente tenha umas bolas de ferro para que a gente não cresça. Né? Esse pensar que você fala, essa questão da maturidade, é que eu falo, se olhar de uma forma mais profissional, sabe, mais séria. José, deixa eu aproveitar que o ouvinte aqui pôs um fermentinho no bolo que ajuda, ele falou uma coisa bem legal. O Igor Lazzarini. Mas antes, olha, a Doralice, o Rafael Goda, a Marícia Gomes, Fábio Tavares, Maria Gomes de Oliveira, tudo mandando um abraço aqui para nós, desejando um feliz ano novo, de paz, saúde e recuperação. O Igor Lazzarini, um abraço, Igor. Ele fala assim: penso que não voltamos aos velhos hábitos só quando aparece a dor. Contudo, passada a dor, os velhos hábitos voltam. E ele tem razão, né? Vocês voltam a comer muito quando você olha para o espelho e vê que está bolão. Diminuiu, conseguiu fechar a camisa, você já esquece o problema e volta a comer de novo, né? Ele tem toda a razão. Esse é um amador que eu falo, o amador pensa assim, né? E aí ele diz assim, ó, Dicto é tido como imaturo pela medicina, a maturidade aparece repentinamente, é construída, aí ele está perguntando, tá bom? Ele pergunta, então, a pergunta dele. Não, é bom a gente relativizar tudo, porque nós sabemos mais ou menos o que nós precisamos fazer para mudar, sabemos no geral. Agora, muita gente não tem. Ora, a pessoa tem 1 bilhão de pessoas está com problema psiquiátrico no mundo. Você acresce a isso o analfabetismo funcional, a dificuldade de entrar em contato com informação. Então, é lógico que nós estamos num momento, né, social, num momento social. E a mudança é necessária, a mudança interior. Parece que agora, com 8 bilhões de pessoas no mundo, né, há uma efervescência, a doença psiquiátrica aparece substituindo a doença física. Hoje, as técnicas cirúrgicas, mais as terapias medicamentosas facilitam demais a questão física, mas psicologicamente nós estamos iniciando um processo coletivo, ao que parece, né? E entra a droga, entra o sofrimento, né? O Igor tem toda a razão, né? Então, essa maturação ela acontece de forma coletiva, com uma mudança natural através da própria dor, da sensibilização. Aquilo que a gente chama de dor é uma sensibilização. Ora, se eu for insensível, eu não posso amar, não posso fazer nada, né? Então, a dor vem para sensibilizar a gente, para a gente ter empatia, para ter paixão e compaixão. Isso é um processo natural. Agora, individualmente, eu quero mudar. Existem poucas técnicas, pouquíssimas técnicas. Você entra lá, o que tem que fazer? Por exemplo, eu uso a técnica do Assagioli quando eu faço um atendimento. Eu falo assim, ó, primeiro, você tem que planejar 15 dias por metas, como a Silzi fala. Lá na Vila Serena não era por metas? 15 dias, 3 meses, 1 ano. O que você vai fazer nos 15 primeiros dias, depois 3 meses? Você tem que especificar. Se você não especificar, às vezes eu chego para o cara e falo, você vai parar de beber? Tá bom. Então você vai para o grupo, na quinta-feira você vai no grupo. Aí ele fala, tá bom, não, pode deixar que eu vou. Aí eu pergunto, você tem dinheiro para ir? Ele fala, não, pronto. Então, se você não detalhar, não especificar, tanto em todo o processo, como também do ponto de vista cronológico, nos dias e tal, não vai adiantar nada.
Nós não temos essas técnicas ainda, por isso que a grande maioria não vinga, né? Por exemplo, academia só 8%. Mostra o quê? Isso é dados de realidade. A grande maioria fracassa naquela meta que ele tem. A vida continua velha. Então, era mais ou menos isso. Falou uma coisa agora, eu tô assistindo uma série coreana que trata sobre suicídio, chama Amanhã, excelente. E tem uma discussão dos anjos lá sobre sofrimento, o anjo vira para o outro e fala assim: nós não podemos esquecer que o sofrimento é a essência da vida. É através do sofrimento que o ser humano tem que se organizar para evoluir e crescer. Pô, eu falei, pô, e foi impactante para mim ouvir isso, sabe? O sofrimento é a essência da existência humana e você precisa disso para crescer e ser feliz como pessoa humana. Eu achei bem legal isso, você me lembrou agora falando. José, o Dario de Borda da Mata tá mandando um feliz ano novo aqui para a Silze, para mim e para você, tá bom? Borda da Mata, Minas Gerais, lá eu não Minas Gerais, conheço. né? Ô, É, Silvio, e, tem uma outra questão que é bem moralista. Moralista fala assim, ó, você precisa ter força de vontade. O que você falaria da tal da vontade? Porque você não tem força de vontade, você é preguiçoso. Então a gente vamos dizer assim, leva para um lado antigo, de apontar dedo. Nós não olhamos a vontade como se fosse uma ciência também, como se fosse uma qualidade humana que ou a pessoa tem ou não tem, dependendo da sua cognição, da sua percepção, da sua evolução, da sua capacidade de gerenciar essa própria vontade. Acho É que falta força uma de compreensão. vontade? Não, não é força de vontade que vai solucionar. Boa vontade, talvez. Boa vontade, talvez. Mas força na vontade, você precisa entender qual é a sua vontade. Porque só vontade é beber. E você botar força, você vai beber. Vai beber mais. Vai beber mais, né? A sua vontade é emagrecer, mas não parar de comer. Vai dar resultado? Não vai dar resultado. Então, o que você precisa entender? Qual é realmente a sua vontade? Qual é a prioridade? O que é vontade, né? Você desejar alguma coisa, eu acho que, inclusive, eu acho que é um pouco desse propósito que falta na vida das pessoas. Encontrar um propósito para viver, um propósito para continuar. Porque sem ele você não vai adiante, não tem como, mesmo doendo. Porque a dor é o que a gente já ouviu em N situações, a dor é inevitável. Eu não posso impedir que ela se aproxime de mim. Eu posso até tomar todos os cuidados comigo para que eu não sofra, mas se eu amo aqueles que estão em volta, eu vou ficar impedida de controlar a vida dessas pessoas. A minha própria vou estar, que dirá dos outros. Então, eu acho que você tem que encontrar esse propósito, e ter um propósito é ter vontade. É ter vontade de alguma coisa, de ser, principalmente, não de ter, né? Mas de ser alguém, de estar alguém, né? Não é ser, porque ser nós somos. Mas eu queria saber quem eu quero estar hoje, que Silvia eu quero que esteja aqui comigo hoje, qual é a prioridade dessa minha tarde? Chuvosa em São Paulo, com frio em pleno verão. O que eu faço com isso? Ah, eu vou ao cinema, eu vou ler um livro, como disse, eu quero me fazer uma proposta, eu quero ler neste ano X livros, por exemplo. Pouquíssimas pessoas colocam nas suas metas o que elas precisam ler, o que elas gostariam, porque não é nem obrigação, às vezes é só uma diversão, porque o livro é fantástico, né? O livro te leva a viajar para o mundo inteiro. Se você souber bem escolher, você viaja nessa história, então você se diverte também. Você se diverte, você se distrai, você chora, você ri, você conhece gente através de um livro, e, no entanto, a gente tem essa preguiça, porque não entende o que seja essa priorização, esse propósito de vida que eu preciso ter. Eu acho que todo mundo precisa ter. Tenho eu a impressão que a falta de propósito é parte ou é um peso a mais na falta de saúde mental que a gente tem vivido. é. As Isso pessoas. Muito bom, com Silvio, muito bom. agravante hoje, Gostei da. hoje,
com agravante hoje ainda, né, Silvio, que as coisas estão muito fluídas, né, que é aquilo que o Zygmunt Bauman fala, né, da sociedade líquida, e por causa da tecnologia você perdeu o contato com as pessoas, os amigos são virtuais, os contatos são tudo restrito, quer dizer, a modernidade trouxe uma fluidez tudo é relativizado, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não vou na academia, é um direito seu, você tem o direito de ser gordo, sabe? Está tudo muito fluido com essas questões da informação. Isso também é uma coisa que daria um tema de um programa da gente falar hoje de como as relações estão fluídas. Viu? Ô, José Fala. Carlos, tem uma pergunta aqui, e aí tem, como eu aprendi com um amigo meu do programa Recuperação, ele falava assim, nós temos que privilegiar o ouvinte. O Anderson Augusto, ele faz essa pergunta que você vai poder responder, José Carlos. Pessoal, pelo lado espiritual, por que o alcoólatra é vidrado pela tal magia do bar? Que é um competidor para novos projetos, Viu? é um competidor. Magia do bar, eu gostei dessa, viu, É que Anderson? o boteco é mágico, é O mágico. José sofreu da febre do barril, O então boteco, vai ó, você poder não fala responder. em trabalho, é proibido falar em vou arrumar um emprego, é proibido falar de família, né? Lá já resolveu a guerra da Ucrânia, já Você resolveu a tomou reforma umas pingas, agrária. você tomou duas pingas e o cara liga o rádio, você pega a vassoura, você fica dançando dentro do boteco, aquele bolinho, né? Aquele bolinho que você pensa que é um quibe, porque ele está cheio de mosquito, você acha delicioso, tudo faz sentido ali, porque você enfiou dentro do seu corpo uma substância potente, ansiolítica, que tira a ansiedade sua e libera dopamina. Então você fica no céu. Na verdade, não é um ambiente sujo, fétido, não muito bom, e do ponto de vista espiritual também, a teoria espírita, né, é o quê? O álcool tem uma caloria vazia, então a sua aura eletromagnética multicolorida, ela fica grandona, cheia de energia e não se perde energia no universo. Se você jogar um pouquinho de açúcar no chão, vai vir lá uns fungos e umas bactérias e vão comer aquilo ali. A nossa energia também não é desperdiçada. Então, vem gente, né, para usufruir aquele benefício daquela túnica eletromagnética energética que está em torno de você. Então, você fica com companhias. Essa é a teoria espírita. Tá bom? Então, E, o boteco é mágico. É. E tem mais uma coisa que eu queria só para acrescentar aí, José, é que no boteco ninguém quer saber, é aquela coisa da ritual de tribo, né? Eu não quero saber da sua vida, você não quer saber da minha, eu vou beber com você e pronto. Eu não vou perguntar, ô José, como é que está a tua aposentadoria? Você está pagando a faculdade do seu filho? Tem feijão amanhã para comer? É Tua só luz está assim, ó. paga? Então, mano, beleza. Pode crer, essas mesas. Eu bebo com você, você bebe comigo e hasta la vista, baby, né? Ô, Silzi, o tema de hoje, Silzi, é um tema provocativo, e esse provocativo é um provocativo benigno, que tem objetivos. É assim, ó, 2023, você vai parar de beber? É bem objetivo. Você vai parar de beber? Se parar de beber, vai tudo, né? Álcool, droga, comportamentos. Tá bom. Agora, Silvio, um modelinho para parar de beber, porque vai vir na cabeça, eu preciso parar de beber, mas no fim do ano vai dar em quase nada. Então, qual é a atitude, qual é o conselho objetivo, a orientação que você dá agora para aquele que quiser mesmo parar? Sozinho, ninguém vai empurrar ele não vai. Ele está sozinho, a mulher dele não falou para de beber, mas veio na cabeça dele, eu preciso parar com isso. É, parar não tem outro jeito a não ser parar. Tem que ser parando. Essa ideia de que eu vou fumar, eu vou parar de fumar, mas eu não paro, né? Não vai funcionar. É o Então, amador e o profissional, o né? amador e profissional. A ideia de que eu vá. Não tem como você conseguir abstinência sem você não beber mais ou usar qualquer outra droga.
se você é portador desta doença chamada dependência química, ou alcoolismo, né, alcoolismo, como a gente também chama, a gente tem que lembrar de algumas coisas. A pergunta anterior falou de uma coisa muito interessante, a magia do bar. Mas mais do que o bar, o que encanta dentro do bar são as garrafas. E alcoólatra significa adorador de garrafas. Né? Então, da onde vem esse lugar mágico, onde eu fico lá com todos os meus troféus, como se fossem meus, aquele prazer todo engarrafado, né? Aquele prazer todo engarrafado. E a mesma coisa acontece com esse indivíduo. Então, assim, o que eu vou fazer com isso? Bom, eu vou tirar de minha casa, da minha geladeira, o que sobrou do Ano Novo, do Natal. Eu pretendo não beber mais esses dias. Pelo menos por hoje eu não vou beber. Que bom. Uma sugestão. Limpa a tua geladeira. Se você não quer, é a tua casa, limpa a tua geladeira. Qual o problema? Porque até você ir na padaria para buscar uma, se você tiver vontade, talvez você tenha um tempo para pensar um pouquinho se vale a pena, se você realmente se comprometeu. Pode ser que você detém a marcha aí dessa vontade, né? É o que a gente está falando. De vontade, ninguém morre. Essa história de que eu morri de vontade de comer um peru, eu morri de vontade de comer um bolo. Ninguém morreu de vontade de coisa nenhuma. Agora, se você usar, você pode morrer. Ô, então, Silze, pensar sobre isso, né? Na pensar questão sobre essa questão. Silze, na questão de parar de beber, seria interessante a gente falar que quando ele parar, ele não vai se sentir bem, porque ele acha, muitas vezes, ele está meio iludido. Ele fala, eu vou parar de beber, vou ser uma pessoa maravilhosa, mas ele vai ter ressaca. Ele vai ter a falta da substância no seu corpo e vai ter ansiedade. Quem para de fumar, por exemplo, ele não tem acetilcolina mais na cabeça, quer dizer, ele vai precisar. Se ele não souber que ele vai ter danos e vai ter que sobrepujar esses pontos de bloqueio do mal-estar, ou então, quando você toma um remedinho, você não tem lá os efeitos contrários, né, os efeitos ruins também do remédio. Então, quando você para de beber, você tem ressaca, você tem mal-estar. Ele precisa saber disso para ultrapassar. E outra coisa, muitas vezes ele também não se acha alcoólatra. Não, eu estou bebendo. Então, o que você falaria de tudo isso, Alexandre, Silze? Olha, eu só gostaria de concluir o pensamento, José, nesse sentido. Quando eu estou dizendo para o indivíduo que se ele tomar uma decisão de parar, e muita gente nesse momento, depois de uma presepada qualquer nas festas de final de ano, seja da empresa, seja com a família, seja com os amigos e tudo mais, ele já deve estar pensando. Eu ouvi uma frase dessa no grupo que eu estava. Eu acho que eu estou ficando alcoólatra. Por quê? Porque eu bebo todo dia. Alguém, num tom ainda de brincadeira, mas se esse indivíduo já está falando, é porque ele já está ficando, ele já está se preocupando com o negócio. Ele já está preocupando com o negócio, ou ele já está incomodado com o toque que alguém que gosta dele, alguém que convive mais intimamente com ele, já está lidando, né? Já está dizendo, olha, maneira, né? Depois que você toma um segundo, você fica inconveniente, ou eu vou pegar o carro, eu dirijo, se for para ir você dirigir, eu não vou, esse tipo de coisa. Isso é uma questão. O ideal, por isso que a gente fala que ninguém que quer parar precisa fazê-lo sozinho. Há profissionais que podem orientar, aos grupos de anônimos que estão espalhados pelo mundo inteiro, sem nenhum vínculo religioso, financeiro, político para participar. Por quê? Porque quem está lá seria o profissional, como diz o Alexandre. Não é só o cara amador, né? O indivíduo. Quem está lá, sentado numa cadeira, dando depoimento, fazendo matemática, é gente que passou pelo problema. É gente que sabe na pele o quanto pode ser difícil você conseguir essa meta. Então, o que você pode fazer? Você pode tirar as bebidas de dentro da tua casa, você pode avisar, se você quiser, pelo menos para a tua mulher, para o teu filho, para alguém que você está com essa meta e que você gostaria de cumpri-la.
você pode evitar ir para algum lugar que tem uma festança hoje, rodando aí à toa a bebida, você pode se precaver, você pode se amar, eu diria, né? Ser generoso consigo mesmo, ser compassivo consigo mesmo e saber que pode ser difícil, mas nem é para todo mundo e milhares de pessoas conseguem. Então, por que não você vai conseguir? Acho que é um pouco por aí. Alexandre, você tem um minuto para aconselhar com a sua Não, experiência. eu voto junto com o voto da relatora, É? a Silza. Que a pessoa precisa tomar a decisão dela com seriedade. Mas eu quero aproveitar, José, porque nossos amigos de São Borja, do Grupo Naresp, estão lembrando de quando nós estivemos lá em São Borja, e eles estão falando que estão sempre recomendando os participantes do grupo a ouvir o programa de recuperação. Então, tá aí, eles mandaram uma mensagem para nós que esse ano então continuam Nós, conosco nessa jornada do programa Recuperação. nós vamos ter curso esse ano, Alexandre? Vamos ter curso. Semana que vem a gente já vai passar as datas de quando vai começar, de quando que a gente vai fazer. Já Tá bom. semana que vem. Nós estamos terminando o nosso programa, primeiro programa do ano, e eu acho que esse assunto, viu, de parar de beber, eu acho que nós poderíamos explorar um pouquinho mais. A gente poderia até fechar aqui como parar de beber. O que vocês acham dessa ideia? Como parar de Isso. usar, com técnicas e tal, grupos, profissional, o que ele vai encontrar pela frente? Eu acho que é um assunto bom. A Bruna está avisando que nós estamos terminando o nosso programa, então agradecemos a todos que nos prestigiaram. 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Termina aqui Recuperação.